Tem aparecido agora uma discussão do excesso de militares no governo. Bem, vale lembrar que durante a campanha eleitoral o Jair Bolsonaro deixou claro que indicaria militares. Disse em certo momento que metade dos ministérios seriam ocupados por militares. Não chegou a esse número nessa composição que acabou sendo realizada tal, né? Mas foi o que tinha sido dito. Eu não vejo nenhum problema nisso, sinceramente. Eu não vejo nenhum problema. São 22 ministérios, vale destacar, né? No governo Temer são 29, no do PT chegou a 39. Quer dizer, portanto, é uma diminuição considerável. Apesar que a promessa eleitoral, vale sempre destacar, era de 15, somente 15 ministérios. Serão 22. Ah, tem muitos militares. Esse problema de militar e civil é uma questão antiga no Brasil e remonta à República, no seu nascimento. Lá no momento do nascimento da República, em 1889, já tinha discussão, por exemplo, havia um sentimento em jovens oficiais formados na escola militar, de que os casacas, ou seja, os civis, chamados pejorativamente de casacas, eram identificados com atos lesivos ao interesse público e tal. E quem poderia restabelecer a ordem e fazer um governo genuinamente republicano eram os militares, especialmente os jovens oficiais, que foram, entre aspas, catequizados por republicanismo e para o positivismo, que marca o início da República e a presença no seio dos militares, por um professor de matemática, Benjamin Constant, que depois, inclusive, vai ser ministro no governo Deodoro da Fonseca tal, mas teve uma larga influência na formação política e ideológica desses jovens oficiais, que vão fazer a República, tendo em vista que a República foi um processo inicial de proclamação fundamentalmente militar, foi um golpe militar numa sexta-feira em que a participação popular foi nula tal. Mas essa questão, portanto, entre civis, entre aspas, casacas e militares, defensores do interesse público tal, já era uma coisa presente, portanto, desde o final do século XIX. Reaparece agora, né, de um outro... Nós tivemos outros momentos que isso esteve presente, 1930, 1964, mas agora isso está mais presente. E a questão que se coloca é, mas tem muitos militares. Foram colocados ministros militares, indicados para cargos que o presidente eleito considerava relevantes. E os indicados, vale destacar, são pessoas muito competentes por os ministérios que foram indicados. Hoje, para chegar a general de 4 estrelas, general de exército, você passa por inúmeros cursos. É uma longa carreira, é uma pirâmide. Alguns começam muito poucos, mas poucos mesmo chegam ao último posto da carreira, que é o general de exército e tal. E aí passam por cursos no Brasil, no exterior, por missões diplomáticas, por missões de paz, não só no Haiti, no Congo, ainda na antiga Iugoslávia, no processo de desagregação da Iugoslávia no final do século passado, né? Processo traumático, tem também a participação de oficiais brasileiros. Portanto, são pessoas que estão antenadas com o que está ocorrendo no mundo, têm estudo, dedicação e respeito à coisa pública. Portanto, não há uma militarização no governo. Militar e civil é a mesma coisa, eles são brasileiros. Então, essa ideia de que criar uma espécie de preconceito ou um pré-conceito de que não cabe aos militares participar da gestão pública, e eles são militares da reserva, e isso é muito importante destacar, não são militares da ativa. Como em certo momento da história do Brasil, até o governo Castelo Branco, que fez uma profunda reforma sobre essa questão, acabando com essa história de militares da ativa terem participação política e depois voltarem para o Exército, ou para a Marinha, ou para a Aeronáutica e tal. Isso acabou, e isso é importante. Portanto, os militares que estão participando são militares da reserva, competentes, conhecedores, por exemplo, o que vai assumir o DENIT. O DENIT é o antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. É um centro, é um antro de corrupção tomado pelo PR do Valdemar Costa Neto, conhecido corrupto de há muito na história do Brasil. Então tem de fazer a limpeza, sim, e ao mesmo tempo gerir de forma competente os ministérios e as agências governamentais. Sendo assim, na minha leitura, não há nenhum problema da participação militares e, mais importante, não há militarização do governo, entre outras coisas, porque o governo foi eleito democraticamente